Você já parou para pensar como é ver o Filho de Deus morrer e continuar acreditando? Maria sabia que aquele dia viria, mas nada a preparou para o som dos cravos atravessando a madeira. O vento frio do Gólgota cortava o ar, misturado ao choro das mulheres e ao olhar silencioso dos soldados. Quando tudo terminou, o corpo de Jesus foi entregue a ela. O peso daquele corpo era mais do que o de um filho sem vida. Era o peso do mundo inteiro, da promessa cumprida e do amor que se deu por todos. E quando o sepultamento acabou, o mundo ficou em silêncio. Um silêncio que doía mais do que o grito. Maria voltou para casa sem Jesus. Cada canto trazia lembranças, a risada dele, as histórias contadas à mesa, o perfume do pão quente que ela preparava nas manhãs. Mas mesmo com o coração despedaçado, ela não se desesperou, porque no fundo, algo dentro dela sussurrava: a história ainda não acabou. As horas depois da cruz foram as mais longas da vida de Maria. O sol parecia ter se escondido para sempre. Os discípulos estavam trancados, com medo. E a casa, antes cheia de vozes, agora era só silêncio e lembranças. Ela olhava para as mãos, aquelas que um dia seguraram o menino que agora estava no túmulo. Cada gesto, cada memória voltava como uma ferida aberta. Mas Maria não chorava em desespero. Ela chorava em oração. Entre lágrimas e fé, ela dizia: Senhor, se o teu plano passou por mim, passa também comigo agora. Pedro, abatido pela culpa, não conseguia encarar ninguém. João, o discípulo amado, permanecia ao lado dela, tentando ser força, mas era ela quem sustentava o ambiente. Enquanto todos se escondiam do medo, Maria se recolhia na esperança. Ela sabia que a dor não era o fim. Era o ventre de algo maior, ainda invisível. O mesmo ventre que um dia gerou vida, agora gestava fé no meio do impossível. Os dias se arrastavam, as portas continuavam trancadas, mas foi Maria quem começou a abrir as janelas. Enquanto o medo dominava o coração dos discípulos, ela os reunia e dizia com voz firme: Vocês lembram do que ele disse, que voltaria, que o amor é mais forte do que a morte? Ninguém ousava contradizer aquela mulher que havia visto o Filho de Deus morrer e ainda assim acreditava. Maria não pregava, não ordenava, ela apenas era. Sua presença trazia paz. Seu olhar, mesmo cansado, carregava uma esperança que contagiava. Quando João duvidava, ela tocava seu ombro e dizia: Filho, quando o céu parece vazio, é porque Deus está preparando a resposta. E naquele instante, algo começou a mudar. As lágrimas se transformavam em oração. O medo em lembrança e a lembrança em fé. E se você estivesse ali, vendo Maria ainda acreditar quando tudo parecia perdido, você também conseguiria manter a fé? Comenta abaixo: o que você faria naquele silêncio entre a cruz e a ressurreição? O terceiro dia começou como todos os outros, com um céu pesado e um ar de luto que parecia não passar. Maria levantou-se cedo, o coração ainda apertado, e acendeu uma lamparina. O som dos passos apressados de Maria Madalena quebrou o silêncio da casa. Ela entrou ofegante, com o rosto em lágrimas, mas os olhos brilhavam. O corpo não está mais lá!" gritou. Pedro levantou-se assustado. João correu até a porta, mas Maria permaneceu imóvel. Por um instante o tempo parou. Seu coração bateu mais forte. Poderia ser? As palavras de Jesus ecoaram dentro dela como um sussurro familiar. Ao terceiro dia, ressuscitarei. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Não de dor, mas de esperança. Ela não correu, apenas se ajoelhou e orou em silêncio, com o mesmo coração que um dia disse sim, porque no fundo Maria sabia, algo estava prestes a mudar o mundo mais uma vez. Pedro e João voltaram correndo do sepulcro, o rosto pálido, o olhar perdido entre o medo e o espanto. "Está vazio", repetiam sem parar.
Maria se aproximou devagar, como quem já sabia, mas precisava ouvir. "Vocês viram?" perguntou com voz calma. "Sim, as faixas estão lá, mas o corpo não", respondeu João. Pedro tremia. "E se o levaram? E se..." Maria o interrompeu com um olhar firme. "E se ele cumpriu o que prometeu?" O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém ousou responder. Ali, no meio da confusão, Maria era o fio que segurava a fé de todos. Ela não tinha provas, mas tinha certeza. E essa certeza, serena, profunda e inabalável, começou a acender novamente a chama no coração dos apóstolos. Enquanto eles tentavam entender o que viam, Maria compreendia o que sentia, que o impossível estava se tornando real. Naquela tarde, a casa ainda estava em silêncio, mas o ar parecia diferente. Maria estava sentada, os olhos fechados, as mãos entrelaçadas. De repente, um perfume suave preencheu o ambiente. O mesmo aroma que ela sentira quando o anjo a visitou tantos anos antes. Seu coração acelerou. Não havia som nem visão, apenas uma presença. Uma paz profunda tomou conta dela, tão intensa que fez o corpo estremecer. Maria sabia. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, ela sussurrou: "Ele vive." Os discípulos a olharam sem entender, mas Maria não precisava explicar. Ela sentiu o invisível se tornar certeza. As lágrimas caíam, agora leves, como quem entende o mistério sem precisar ver com os olhos. Porque a fé verdadeira não nasce da prova, nasce do amor. E você, já sentiu Deus te alcançar mesmo sem ver nada acontecer? Comenta aqui, o que te faz acreditar mesmo quando tudo parece silêncio? A noite já caía. Os discípulos ainda se reuniam em segredo, temendo os soldados e o povo. As lamparinas tremeluziam, lançando sombras nas paredes. Maria estava ali em silêncio, quando de repente um vento suave percorreu o ambiente. Foi rápido, como um sopro. E então uma voz conhecida ecoou: "A paz esteja convosco." O tempo parou. Os olhos se encheram de lágrimas. Os corações dispararam. Era ele. Jesus estava ali, vivo, resplandecente, com o olhar sereno e o mesmo amor que um dia segurou o rosto de Maria ainda menino. Ela não disse nada, apenas caiu de joelhos. O olhar dele se encontrou, e naquele instante, todo o sofrimento se transformou em gratidão. Não era mais dor, era glória. Não era mais perda, era promessa cumprida. Maria chorava, mas agora de alegria. O filho que ela entregou na cruz agora estava ali, devolvendo ao mundo a esperança que parecia perdida. Quando todos ainda tentavam entender o que viam, Jesus caminhou até ela. Nenhuma palavra foi dita. Maria o olhou com os olhos marejados, os mesmos que o viram nascer, crescer, sofrer e agora ressurgir. Ele sorriu, como quem diz sem dizer: "Eu te disse que voltaria." E ela o abraçou. Foi um abraço que uniu o céu e a terra. O tempo parou. Toda a dor da cruz, todo o medo das noites de silêncio, tudo se dissolveu naquele instante. Maria não pediu explicações, só agradeceu em lágrimas por cada instante em que acreditou sem entender. Jesus tocou seu rosto, como fazia quando criança, e disse baixinho: "Mãe, o amor venceu." Ela respondeu: "E sempre vencerá." Aquele abraço não foi só de mãe e filho, foi o abraço da humanidade sendo curada pelo amor que nunca desistiu. Os dias seguintes foram cheios de luz e despedida. Jesus já não estava entre eles como antes, mas a presença dele permanecia viva em cada olhar, em cada palavra, em cada gesto. Antes de partir, reuniu os discípulos e disse: "Vão e anunciem o que viram. Eu estarei com vocês." Maria estava ali, de pé, como no início e no fim. Ele se aproximou dela uma última vez. "Mãe, cuide deles como cuidou de mim." Ela assentiu em silêncio, o coração sereno. Sabia que aquele momento não era o fim, era o recomeço. Jesus ergueu as mãos e abençoou a todos. E quando desapareceu entre as nuvens,
Maria não chorou, porque compreendeu: o amor não parte, apenas muda de forma. E foi assim que ela se tornou o coração da igreja nascente, aquela que mantinha a fé viva, mesmo quando o mundo ainda duvidava. E você, se tivesse recebido essa missão, teria coragem de continuar mesmo sem ver? Comenta aqui: o que mantém sua fé viva quando Deus parece em silêncio? Os anos se passaram e Maria envelheceu com serenidade. Aquela jovem de Nazaré que um dia disse sim, agora tinha os cabelos brancos e o olhar de quem viu o impossível acontecer. Cada ruga contava uma história, cada oração guardava uma lembrança. Ela vivia simples, em meio aos discípulos, cuidando deles com o mesmo amor com que cuidou de Jesus. Às vezes, ao olhar o pôr do sol, sorria, como se conversasse com o céu. Sabia que em breve o reencontraria. Numa dessas tardes, o vento soprou leve e uma paz profunda envolveu o quarto. Maria fechou os olhos e pela última vez disse: "Eis-me aqui, Senhor." A mesma entrega de sempre, agora completa, e assim, entre o céu e a terra, o amor de uma mãe se tornou eterno. Porque onde há fé, não existe fim, só reencontro. E o nome de Maria ficou gravado não apenas na história, mas no coração de todos que acreditam que o amor é mais forte que a morte.